Mastodontes na sala de espera. Mastodontes na sala de espera. Bruno Brum. Copyright 2013, Bruno Brum. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, o armazenamento ou a reprodução de partes deste livro por quaisquer meios, sem prévia autorização escrita da editora. Capa Bruno Brum. Projeto gráfico e diagramação Bruno Brum e Milton Fernandes. Revisão Ana Elissa Ribeiro. Foto do autor Tatiana Perdigão. Imagens da capa, quarta capa e página 96. Adaptação de Working Sketch OFTHM Mastodon, 1801, de Rembrandt Peale. Brum, Bruno, 1981. Mastodontes na sala de espera. São Paulo, edição do autor, 2013. Brochura, 96 pp, 14x 21 cm. 1. Poesia Brasileira Século XXI e título I. Brum, Bruno, 1981. CDD 869.91. Sumário. Apresentação, 9. Um deles, 13O contra a regra V. Dragões contra um fundo azul. 14 Interessante. 15 Maquinário. 16 Anotações para um mantra pessoal. 17 Ritmos variados. 18 Mapas provisórios. 19 Postais. 20 Quem tem medo do frango assado. 24 Crônicas do Almeirão. 25 Triagem. 26 Interferências. 27 Decalcomania. 28 Braintestine. 29 Perguntas em torno de uma festa. 30 Estranhas revelações. 31 Paisagem com dublê. 32 Quatro cenas. 33 Improvável. 34 Uma possibilidade. 35 Uma impossibilidade. 36 99 Blefes. 37 Aerovias. 50 Meu ex-cachorro. 51 Discurso por ocasião de um congresso internacional de pessoas jurídicas. 52 Outro lugar. 56 Os desertos de sal. 57 Antes. 58 Depois. 59 5 Considerações ao invés de. 60 Continuo. 61 O cameraman só pensa em voltar para casa. 62 Sido visto. 63 Acordado. 64 Croqui para um poema objeto. 65 Mudou-se. 66 Composição para o ar. 67 Apenas um porco. 68 Medida. 69 Evisceração. 70 Fragmentos de um sonho. 71 Fragmentos de uma sombra. 72 Acerto. 73 6 Improvisos. 74 10 minutos. 80 Cifra. 81 A pouco. 82 Recorte. 83 Muitos. 84 Bruno Brum em ritmo de aventura. 85 Sobre o autor. 93 Agradecimentos. 95 9 Apresentação. Paulo Scott. Admiro essa capacidade que Bruno tem de estabelecer um diálogo enviesado, oblíquo até, e ganhar a cumplicidade do leitor, provocando-o, tirando-o do conforto mental, tenha isso o significado que tenha, fazendo-o pensar e, pensando, pender e duvidar. Acompanho este livro desde os 2 livros anteriores. Por isso, confirmo, caso você não tenha lido os anteriores, atesto, essa voz tão própria e contemporânea que vem sendo moldada sem pressa por este Bruno Brum que há tempo já tem a maturidade para saber que riscos não correr e, por esse motivo, correr sem equipamento de proteção, embora com todo o foco possível. Eu deveria falar, esse fora meu impulso inicial, sobre os intricamentos inevitáveis entre seus livros, a originalidade que se confirma na medida em que se confirma a identidade impossível de falsificar, mas prefiro destacar o aguçamento no olhar e nas usurpações imagéticas e linguísticas desse jovem autor capaz de tirar o fôlego. Não entendo, não domino, a técnica dos prefácios, ainda assim estou vestido especialmente com esta toga verbal e diplomática, a toga daquele que admira e se sente desafiado mesmo depois da leitura e da reflexão da leitura. Estou sem fôlego, devem ser os anos, insisto, perdi seus restos inclusive nas releituras, que foram 3, Brunos diz, e cria, coisas. 10. Que eu queria ter dito.
Nisso está minha paixão pelo poema, que nada tem a ver com o autor, mas é impossível fechar os olhos, já que presentes, e deixar de perguntar: quando, diabos, virá mais? Mastodontes na sala de espera. 13. Um deles. Os que acreditam fazem perguntas aos que parecem acreditar. Os que parecem não ouvir. Os que ouvem permanecem calados. Os que respondem parecem não acreditar no que dizem os que perguntam. Todos se parecem em silêncio. 14. O contra-regra vê dragões contra um fundo azul. O cowboy sentado, folheando uma revista, inclina levemente a cabeça, tomando o cuidado de não olhar para a câmera. O cão-pastor salta sobre os latões de lixo, derruba o bandido e volta para receber outro biscoito. A multidão ergue os braços e grita um pouco mais alto na segunda tomada. O vento passa e volta para a hélice. O pássaro passa e volta para a caixa de ferragens. 15. Interessante. Você mostrou. Você acha bonito. Você acha interessante. E por isso acha que deve ser mostrado. Você colocou lá para que todos vissem porque de certo supôs que seria bonito, que seria interessante que todos vissem. 16. Maquinário. Um meridiano divide esta laranja em 2 fusos horários. 17. Anotações para um mantra pessoal. A voz que me tocou não é voz, nem me tocou. Murilo Mendes. Som em sentido anti-horário. Voz de encontro à garganta. Boca se abrindo ao contrário. Pérola coberta de cáries. 18. Ritmos variados. Sabe, meu cachoeiro, as coisas nem sempre saem conforme o combinado. Nessas ocasiões, apenas me lembro que tenho um pinto enorme e tudo parece um pouco melhor. Os anos se passaram e pequenas convicções se acumularam num canto escuro do quarto. Todos os boleros do mundo soando juntos deveriam fazer algum sentido, mas não fazem. 19. Mapas provisórios. Rabiscar, ao telefone, traços, setas, números, glifos, siglas, mapas provisórios. Talvez um rostinho feliz. Talvez uma nuvem. Uma nuvenzinha feliz. 20. Postais. 1. Olhos por perto. Há coisas escondidas atrás de outras coisas. Logo adiante, mais delas. Depois, dentro delas, ainda outras. 21. 2. Os passantes ainda não se decidiram se vão, se ficam, se atravessam a rua, se fazem uma pausa para o café, se atendem o celular. 22. 3. Nessa rua não há passantes. Estão todos parados, de bocas abertas. Algo me passa pela cabeça. É preciso pensar 2 vezes e continuar parado, de boca aberta. 23. 4. O movimento de rotação dos cataventos, as buzinas dos vendedores de algodão doce e o apito dos amoladores de facas não dizem outra coisa senão que as coisas estão exatamente onde deveriam estar. 24. Quem tem medo do frango assado? Todos olham e enxergam o frango assado. Todos os caminhos levam ao frango assado. Tudo que se vê, tudo que se ouve, o cheiro das ruas vem do frango assado. O frango assado anda de um lado para o outro. Está visivelmente confuso. 25. Crônicas do Almeida. Seria preciso apontar diferenças entre uma e outra coisa: cidades, mapas, meios de transporte, civilizações desaparecidas etc. Ao fim, não restaria a menor dúvida de que tudo se esclarece com rápidos movimentos de dedos e lábios bem desenhados. Tudo se tornaria mais simples e nós nos entenderíamos perfeitamente. 26. Triagem. Enquanto esperam, se preparam para o próximo páreo. Algum apostador, incrédulo, dispara. Qual, dentre todos, o pária? 27. Interferências. Entre a sombra projetada sobre os desvãos da calçada, e quem vem do outro lado da rua, um ônibus. Um ônibus trazendo 75 passageiros.
E o pior, isso ainda não nos leva a nada. 28. Decalcomania. Tatuou um código de barras no rabo. Temendo complicações, tatuou o rabo um pouco acima do código de barras. 29. Braintestine. 30. Perguntas em torno de uma festa. Imagine-se em uma festa, dançando. A música é do tipo A, e você dança de um jeito do tipo B. Você estará no ritmo. Você estará na realidade da festa. Os outros irão querer dançar com você. Você acha que será respeitado? Não seria melhor ir para outra festa? Ou você preferiria um lugar com 5 tipos de música, tocando ao mesmo tempo? Ou ainda um lugar onde não haja música, dança ou pessoas? Que tipo de festa você costuma frequentar? Com que tipo de gente você costuma se envolver? Você responderia a essas perguntas com convicção? Tem uma opinião formada sobre o assunto? Pagaria para ver até onde vai a curiosidade alheia? Precisa de um tempo para pensar. 31. Estranhas revelações. Soaria irônico se eu dissesse que Alivar, o pato, ligou há alguns dias fazendo estranhas revelações. 32. Paisagem com dublê. Carros passam em alta velocidade, agitando o mato na beira da estrada. Recostada num no prata, uma pessoa vomita no acostamento. Essa pessoa provavelmente não sou eu, nem você, nem ninguém. 33. 4 cenas. Um homem lendo um livro constitui a primeira cena. Bolinha. Um homem sentado de pijama e chinelos, sob a luz do abajur, vermes se enroscando sobre seus pés. Outra cena 1. Bolinha. Um homem lendo um livro em chamas, suas mãos também em chamas. Bolinha. Um homem que ateasse fogo aos próprios olhos 2. Embora um pouco mais complexa, mantém-se dentro dos limites do explicável e do real. 2 A luz, aqui, já não provém de abajures, luminárias ou qualquer outra fonte indireta, mas do fogo, já tão próximo de tudo, da própria cena consumida sem lembranças. 34. Improvável. Alguns instantes depois já não havia mais o que se ver no ponto onde, até há bem pouco, um corpo deslizava, exceto, talvez, as fotos que, a essa altura, não dizem coisa alguma. 35. Uma possibilidade. O diabo se parece com isso, imagino. Qualquer qualidade que se possa notar sob um exame mais detido, qualquer traço que se revele à análise mais criteriosa, passaria aqui despercebido. É possível que, por capricho do olhar, a paisagem consumisse a si própria. Talvez, então, se tornasse mais precisa e real. 36. Uma impossibilidade. Las palavras cerram todas las puertas. Alejandra Pizarnik. 2 portas traçadas no espaço. Entrada e saída, dizem. 2 portas trancadas no espaço. Ninguém entra. Ninguém sai. 37. 99 blefes. 1. Bolinha. Uma estratégia para se escrever um poema que, ocasionalmente, pode ser considerada a que se baseia em imagens mais ou menos abstratas. Bolinha. Digo mais ou menos porque não pretendo, neste breve relato, levantar discussões desnecessárias nem esgotar um assunto tão vasto e controverso. Bolinha. E porque, como já foi largamente demonstrado pela experiência, não há razões para se classificar esse ou aquele corte como sendo concreto ou abstrato. A ampliação abrupta a qual são submetidos assemelha-os a eventos isolados no tempo e no espaço, amparados apenas por conceitos e formulações estranhos à sua natureza. Bolinha. Paralelamente ao uso das imagens, é possível que se faça uso de técnicas e recursos de outras linguagens artísticas, tais como a música, a pintura, a dança. 38. Bolinha. As técnicas de montagem presentes no cinema, por exemplo, com suas combinações ideogrâmicas de elementos visuais e sonoros, são capazes de produzir efeitos de grande interesse para a linguagem poética. Bolinha. Assim, registram-se coisas diversas,
pessoas caminhando, automóveis esparramando poças de lama, manchas de edifícios passando rapidamente, o que se queira e o que se tenha à mão. Bolinha. O autor presenciou recentemente uma das mais estranhas técnicas de filmagem. Foram filmados apenas fotogramas isolados. Cada fotograma, ou por vezes alguns fotogramas, focava apenas um objeto diferente. O filme era breve, talvez 20 ou 30 segundos, mas foi uma das mais extraordinárias experiências vividas pelo autor. Bolinha. Visto e meditado, não seria tão estranho, mas, antes, interessantíssimo e excitante. Bolinha. É preciso frisar que os acontecimentos não se conservam imóveis. É praticamente impossível mantê-los no mesmo. 39. Lugar ou tempo suficiente para fazer qualquer registro com a duração desejada. Mas o corte entre os planos ajuda a produzir continuidade na sequência a que não seja possível dar duração suficiente. Bolinha. A experiência foi registrada para que se pudesse usá-la em momento oportuno. Ao final de certo tempo, o autor concluiu que o momento não era oportuno, mas a experiência, sim. 2. Bolinha. Se parece consigo mesmo separado em pedaços. Bolinha. Dentre os vertebrados, a faca é o único que possui duas vidas, uma em cada extremidade. Bolinha. Atravesso a rua. A rua me atravessa. Bolinha. Falamos as mesmas coisas de maneiras diferentes, somos praticamente a mesma pessoa quando acordamos, nunca quando dormimos, se é que falamos de maneiras diferentes. 40. Bolinha. Sobras do lugar onde resido. Bolinha. No, entre os estranhos. Bolinha. Quantos zeros eram? Bolinha. Borboletas escanias. Bolinha. O coração dispara como um rifle. Bolinha. A morte não vai a lugar algum. Bolinha. Há muito tempo não digo uma palavra, há muito tempo não ando pela rua, há muito tempo não sei mais o meu nome, há muito tempo deixei de respirar, minha cabeça agora boia numa panela de feijão. Bolinha. Finecia e delitos light. Bolinha. Tudo conta ponto contra. 41. Bolinha. Cuspo 2 vezes no chão e já não estou só. Bolinha. Entre outros truques e truças de salão, grasnam e sacolidem os bundalhões fofos. Bolinha. Junkies em horário de pico. Bolinha. Milagres sob encomenda. Bolinha. Um lirismo contido. Uma comoção sem concessões. O princípio da economia. A tragicidade seca e realística. O cálculo preciso dos efeitos. A superposição planejada de estilhaços. Poetas de todo o mundo, ponivos. Bolinha. Deserto de estimação. Bolinha. Pássaros trincam. Carneiros explodem. Bolinha. Todo mundo atrasado para uma festa que nunca vai acontecer. 42. Bolinha. Dinossauro de louça. Bolinha. Fezes, no plural. Bolinha. Anestesistas e açougueiros. Bolinha. Samba canção no banheiro químico. Bolinha. Uma velha geladeira consola 3 garrafas vazias. Bolinha. Todos dormem, chaminés espelham o seu pólen. Bolinha. Arara cult. Bolinha. Lombrigas e colibris. Bolinha. Doar os órgãos. Vender a alma. Bolinha. Um grande poeta inglês do século passado retrasado. 43. Bolinha. Comete-te a ti mesmo. Bolinha. Submonstro. Bolinha. Barata oficial. Bolinha. Consultar as horas ao dicionário. Bolinha. Um anjo porco, desses que vivem de sobras. Bolinha. O exílio mora ao lado. Bolinha. Roupas enforcadas no varal. Bolinha. Sonoridade. Rinoceronte. Bolinha. A água, de longe, azul. Bolinha. O azul, de perto, azul desperto. 44. Bolinha.
Equipamentos de última geração calculam a área útil do inferno. Bolinha. Noite ácida. Chuvas a fio. Bolinha. Cobra pompom. Bolinha. Esquifes decorativos. Bolinha. Ilha brilha. Ira brila. Bolinha. HIV-FM. Bolinha. Cidades inéditas. Bolinha. Signos em cativeiro. Bolinha. Orla. Casas correndo. Pequenos intervalos entre. Um susto branco. 45. Bolinha. Universo retroativo. Bolinha. Não se sabe o que se sabe, soube. Não se sabe o que se sabe sobre. Bolinha. A questão do riso em Zacarias, uma análise fenomenológica. Bolinha. Ao redor, roedores. Bolinha. Alguém desvela seus sonhos, não ouço palavras, apenas o ruído constante do sono enquanto a cidade desperta com o afago do tráfego. Bolinha. Um buraco com um abismo dentro. Bolinha. Domingo de sol. Crianças e sorvetes derretendo. Bolinha. Durante muitos anos o meu maior sonho era comer a bunda da Mara Maravilha. O tempo passou e acabei não comendo a bunda da Mara Maravilha. 46. Bolinha. Fadas. Pernilongos. Bolinha. Ando pela cidade fingindo estar apressado para que não percebam que vou a lugar nenhum. Bolinha. Bambis e zumbis. Bolinha. Do lado de lá para quem olha de lá. Bolinha. O herói não tem cara de melhores amigos. Talvez não esteja mesmo contente ou considere sorrisos em fotografias algo um pouco forçado, meio propaganda de creme dental. Ou seja, de quem acha que os dentes servem apenas para sorrir. Bolinha. As árvores sujas do centro. Bolinha. Nuvens cobiçam o azul e se dispersam. Bolinha. Siga aquele moche. 47. Bolinha. Conforme imaginamos, não era nada do que imaginávamos. Bolinha. Aqui. Sob o céu de abril. Produzindo lixo. Engordando. Bolinha. O mundo dá muitas voltas. Não consegue ir direto ao assunto. Bolinha. Os desastres são sempre os últimos a saber. Bolinha. Diz que já não há mais nada que se possa ver ou tocar. Diz que já não há mais rumos, rotas ou colisões. Diz que na esquina alguém espera de mãos abanando. Bolinha. Natureza morta com bananas e granadas. Olho sobre tela, 35x 46 centímetros. Bolinha. Ouço sempre as mesmas músicas, vejo sempre os mesmos filmes, com o som bem baixo, como se dormissem. Bolinha. Artigos para trapaceiros. 48. Bolinha. Troco o dia pela noite, a noite pelo dia e não peço diferença. Troco os passos e tropeço em meus próprios sapatos. Bolinha. Aplausos dependurados no teto. Bolinha. Cortar a boca fora. Engoli-la com os olhos. Bolinha. Bruno Brum disse, é por muito pouco que se escapa. É por muito pouco que se é pego. Bolinha. Ninguém precisa de poemas. Todo mundo precisa de chupeta. Bolinha. Salientamos que os espectadores devem manter-se abaixados, de forma a não interferir no trabalho dos fotógrafos e cinegrafistas. Bolinha. Mastigo e cuspo, uma a uma, as sementes. E em meu jardim florescerão serpentes. 49. Bolinha. O vizinho mala do 202 insistia em ouvir Djavan no domingo às 9 da noite. O vizinho mala do 202 sou eu. Bolinha. Coisas que não existem, por exemplo. Bolinha. Endereços. Adereços. Bolinha. Quinta-feira, 6 de janeiro de 2011, hoje o caixa eletrônico me desejou um feliz aniversário. Bolinha. O pensamento cessa. Transfixa uma ideia. Bolinha. Não se cruza duas vezes a mesma porta. Bolinha. Me viu e foi logo dizendo, sou uma carta não lida, um bilhete perdido na chuva. Tentei encontrar algo que eu também pudesse ser. Um símbolo, uma imagem. Nada.
Bolinha. E eu sou o demônio. Qualquer dúvida me liga. 50. Aerovias. Os aviões veem a cidade inteira de uma vez e sobrevoam as casas pedindo atenção. Peço a Deus todas as noites pelos aviões que não têm lar. 51. Meu ex-cachorro. Meu ex-cachorro se parecia comigo. Isso é tudo que posso dizer. Ele se parecia comigo e eu não me parecia com ninguém. Ou melhor, me parecia com ele. Durante anos fomos felizes assim. Mais que a ração sabor galinha com legumes, nossa semelhança nos alimentava. Nunca houve nada de errado nisso. Uma dúvida sequer. Por muito tempo essa semelhança nos tornou um pouco melhores. Ou simplesmente nos fez parecer um pouco melhores, não importa. O que importa é que meu ex-cachorro já não se parece mais comigo. E eu não me pareço mais com ninguém. 52. Discurso por ocasião de um congresso internacional de pessoas jurídicas. Nunca conversei com uma empresa. As empresas estão sempre ocupadas e não costumam falar com estranhos. Nunca trabalhei em uma empresa. As empresas almoçam todos os dias no self-service mais próximo e falam diversas línguas com perfeição. Nas empresas há pessoas que seguram copos de uísque como se segurassem caralhos. Nas empresas há pessoas que se masturbam no banheiro no horário do almoço. Trabalho na mesma empresa há muitos anos. Dormimos na mesma cama e todas as noites ela abre as pernas para mim. As empresas estão sempre abertas e de bom humor. As empresas sempre dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Há sempre muitas empresas à disposição quando preciso, por isso não me preocupo. As empresas dizem todos os dias que não devo me preocupar, mas eu já não me preocupava bem antes de elas dizerem isso. 53. As empresas sabem todos os meus segredos, mas não os revelam a ninguém. As empresas sempre sabem o que fazer em qualquer situação. Por isso não me preocupo. Há pessoas que insistem em discutir o sexo das empresas. E também as que preferem não tocar no assunto. Empresas nunca ficam sem assunto. São capazes de conversar durante horas sobre qualquer coisa. Empresas nunca perdem o sentido ou a razão. Empresas nunca se atrasam. Todos sabem onde vivem as empresas. Elas estão sempre abertas e de bom humor. Trabalho na mesma empresa há muitos anos e até hoje não sei o seu nome, função, razão social ou CNPJ, mas não a culpo por isso. As empresas estão sempre ocupadas, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados religiosos. Empresas possuem bordões e usam sempre as mesmas fantasias, como os super-heróis. Empresas acabam e recomeçam todos os dias, como as novelas e os seriados. 54. Trabalhei em uma empresa durante 18 semanas e faltei todos os dias. Eu sei como funcionam as empresas, mesmo sem nunca ter estado nelas. Empresas sempre funcionam. Há pessoas que se dedicam ao estudo do comportamento das empresas. Há empresas que se destacam por apostar no potencial das pessoas. Geri diversas empresas imaginárias na infância. Nenhuma faliu. As empresas podem ser de diversos tamanhos, como os cães, as pizzas e as estrelas. Todos os dias acordo cedo e caminho até a porta de uma empresa, mas não entro. Não tenho uma ideia clara do que possa ser uma empresa. Algumas empresas se parecem com famílias. Algumas famílias se parecem com empresas. Especula-se a existência de empresas em outros planetas do sistema solar. Estima-se que fóssil com idade aproximada de 50 mil anos possa pertencer à mais antiga empresa do mundo. 55. Empresas sempre dizem a verdade. Empresas nunca se divertem. Me lembro com nitidez da primeira vez em que conheci uma empresa. Não costumo falar com empresas estranhas. Nunca pisei em uma empresa. Empresas não falam sozinhas. Meu primeiro presente de aniversário foi uma empresa. A maternidade onde nasci era na verdade uma empresa.
Algumas pessoas conversam com empresas como se fossem pessoas. Algumas empresas conversam com pessoas como se fossem empresas. Nunca conversei com uma empresa. Nunca conversei com uma pessoa. 56. Outro lugar. As pessoas saem para se divertir. Depois resolvem ir embora. As pessoas resolvem seus problemas. Depois precisam ir embora. As pessoas voltam para casa. Depois saem para se divertir. As pessoas ficam um tempo paradas. Depois começam a se mexer. As pessoas sabem o que querem. Depois não se lembram de nada. As pessoas dizem o que pensam. Depois permanecem caladas. As pessoas sabem onde pisam. Depois vão ficando para trás. As pessoas constroem suas casas. Depois arranjam outro lugar. 57. Os desertos de sal. A ideia era dizer algo sobre os desertos de sal. 58. Antes. 59. Depois. 60. 5 considerações ao invés de. O quadrado é o inverso do quadrado. O círculo, o inverso do círculo. O rosto, círculos e quadrados sobrepostos, o inverso do rosto. Nítido, seus limites nas bordas do inverso. O inverso ao invés do inverso. 61. Contínuo. A casa, então, tornou-se apenas um lugar distante. 62. O cameraman só pensa em voltar para casa. A menina que chora cacos de vidro apareceu mais uma vez na TV. Apareceu e muitos choraram com ela. Seus olhos ainda estão inteiros, suas lágrimas ainda estão no lugar. A menina de vidro chora e assoa o nariz em um lenço branco. Apareceu e muitos sonharam com ela. Suas lágrimas se parecem com pequenos olhos de vidro escondidos sob suas pálpebras, embora não sejam. Seus olhos ainda estão no lugar, suas lágrimas ainda estão inteiras. A menina que chora cacos de vidro me parece triste e assustadora. Suas órbitas estão vazias. Não saberia bem por onde começar se acaso me pedissem alguma explicação. O cameraman só pensa em voltar para casa. Talvez eu troque de canal. 63. Sido visto. Nenhum registro do que vi. Nenhum vestígio de onde estive. O meu indício é, insisto, somente o fato de ter sido visto vivo. 64. Acordado. Dormir hoje, acordar amanhã. Dormir amanhã, acordar depois. Dormir e não acordar mais. Acordar e não dormir mais. E continuar dormindo. E continuar acordado. E depois não continuar mais. 65. Croqui para um poema objeto. 66. Mudou-se. Mudou-se. Não sabia ao certo o que dizer, não existe o número indicado. Quando chegasse, ausente. Além do estoque de palavras previamente selecionadas, recusado. Alguns gestos vagos, endereço insuficiente. E o som do vento batendo, desconhecido. Contra a vidraça. 67. Composição para o ar. O fogo é mais líquido que o sólido sólido, no entanto não resiste ao líquido mais sólido que o líquido líquido ar. 68. Apenas um porco. Na interminável tarde de calor que mela e mata, preso ao meu corpo tombado sobre o carpete da sala de onde pego, por vezes, um suco ou um copo d'água ao alcance das minhas patas, sou apenas um porco de cueca e ressaca. 69. Medida. Vivo o que se pode chamar de uma vida média. Na escola, sempre me esforcei para alcançar a média. No trabalho, sempre fui um funcionário médio. Meu desempenho nos esportes nunca excedeu a média. Fui um marido médio, um amante médio, um filho médio. Sou um sujeito de mentalidade mediana. Com alguma sorte, me mantive na média. Tenho um fôlego de alcance médio. Fico constrangido com a possibilidade de ultrapassar a média. Nunca esperei das pessoas nada além da média. Penso o que pensa o brasileiro médio.
Antipatizo com aqueles que pairam acima da média. Meus medos e receios sempre estiveram dentro da média. Meus sonhos de consumo nunca fugiram à média. Meus desejos e fantasias estão todos na média. Os meus ossos, se bem organizados, caberiam numa caixa de tamanho médio. 70. Evisceração. A cada dia restar-se. 71. Fragmentos de um sonho. Noite sem fuga ou segredo. Carros trazendo suspeitos. Corpos dobrados ao meio. Vespas em meu travesseiro. 72. Fragmentos de uma sombra. O ar, turvo, se mistura à pouca luz da sala. Detrás da cortina ouvir o tráfego na manhã de terça-feira e assobiar uma valsa como quem enlouquece numa praia muito limpa, numa rua muito clara. 73. Acerto. Dog, primo torto de um outro, fascinora, adentra o salão. À procura de algo que lá perdera muito tempo atrás. Muito se perde entre aquelas mesas postas todos os dias. Não contaria com a sorte, as boas-vindas foram dadas por um bando de vira-latas armados até os dentes. 74. 6 improvisos. 1. Amanhã, ao sair de casa para o trabalho, pergunte à primeira mosca que encontrar pelo caminho algo sobre a forma e a essência das cidades decompostas. Anote a resposta e guarde-a consigo, poderá ser de grande serventia no futuro. 75. 2. Esse mundo não é meu. Esse mundo é dos anjos transformistas, das crianças selvagens e dos cachorros mancos. 76. 3. Pela terceira vez tomamos o caminho errado. Sem alarde, redesenhamos o mapa de forma a ajustar nossa atual posição à rota pretendida. 77. 4. Minhas roupas estão ficando velhas. Meus chinelos estão ficando lentos. Já não me lembro onde deixei meus retratos. 78. 5. Nenhuma rodoviária é feliz. 79. 6. Depois de fazer sumir a plateia, o mágico transforma a si próprio em um grande cetáceo, se senta à beira do palco e canta para o auditório vazio. Ao final, se emociona e chora. 80. 10 minutos. Um desconhecido me pergunta as horas. Faltam 10 minutos. 81. Cifra. Uma época não é necessariamente um conjunto de dias, meses ou anos, podendo ser medida em horas, minutos, segundos, o que sugere muitas épocas em um mesmo dia, mês ou ano, ou mesmo em uma mesma hora, minuto ou segundo. Uma época não é necessariamente um conjunto de ideias. 82. Há pouco. Escorrendo sob a porta, coisas que, pouco a pouco, jogam fora a si próprias. 83. Recorte. Afastar-se de um objeto qualquer até que se possa vê-lo por inteiro. Afastar-se mais, até que se confundam suas formas. Afastar-se ainda mais, até que se torne pequeno, quase invisível. Afastar-se, até que suma por completo. Continuar se afastando e desaparecer lentamente. 84. Muitos. Muitos falando ao mesmo tempo. Muitos tentando dizer alguma coisa ao mesmo tempo. Muitos, ao que parece. Muitos ao mesmo tempo. 85. Bruno Brum em ritmo de aventura, cronologia de vida e obra. No Oriente, às vezes os poetas são presos, uma espécie de elogio, já que sugere que o autor fez algo tão real quanto um roubo, um estupro ou uma revolução. Akin B.Y. 1981 nasce, em meio à forte nevasca, na madrugada do dia 13 de janeiro, em Belo Horizonte. Intelectuais e jornalistas promovem um ciclo de debates saudando a chegada do jovem poeta. 1983 já demonstrando expressivo talento para a retórica e a oratória, destaca-se no torneio interno de tênis de mesa do Liceu onde concluiu o curso primário.
É condecorado com a Medalha de Honra ao Mérito oferecida pela Associação Filatélica de Minas Gerais. Bar do Ponto, na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Afonso Pena, um dos mais frequentes refúgios do poeta. 86. 1984 decide abandonar a casa dos pais e instalar seu ateliê na Rua da Bahia, região central da capital mineira, reduto de artistas, boêmios e prostitutas. Posando em seu ateliê. Circa 1984. 1985 passa a colaborar regularmente com jornais e revistas de todo o Brasil. Inicia a correspondência com Torquato Neto, manifestando-lhe sua admiração. 1986 começa a frequentar a roda literária do Café Estrela, que se reúne em volta de Edgar de Braga, Mário Reis e Mário Faustino. 1987 em jantar oferecido em sua residência a Abigar Renault, Emílio Moura, Wally Salomão e Augusto Frederico Schmidt, lê, em primeira mão, seu primeiro poema em prosa. 87. 1988 os irmãos Tapajós musicam e gravam o poema Vai Que Eu Vou. 1989 presta concurso para a reserva de oficiais da Marinha Brasileira, classificando-se na primeira colocação. Paul Valéry publica um epigrama na revista Le Parnasse Contemporain, notificando o fato. No prefácio ao poema, escreve: Et l'infini terrible faraton en jubleu. 1990 Leite em Toretto, Jean Bologna e Parmigianino. Anos de meditação sobre a técnica do verso. 1991 Bacharela se viaja para a Ásia Central. Falece Gustavo Capanema. 1992 publica sua primeira antologia poética, com poemas e manifestos escritos entre 1982 e 1992. O livro é sucesso de crítica e de público, esgotando a primeira edição em pouco mais de 15 dias. Caramba! Exclama o autor. O poeta com seus companheiros dos tempos da Marinha. 88. 1993 ano apontado por diversos especialistas como o despertar da consciência mística e artística do poeta. Contrai laços matrimoniais em cerimônia reservada para parentes e amigos próximos. 1994 compõe no Alabama uma série de canções de Sé com acento circunflexo Mara com o maestro Carlos Gonzaga. Declina do troféu Juca Pato. 1997 embarca para a Europa no mês de setembro. Em Paris, aprofunda o contato com Ehlert Pilarin, iniciado 2 anos antes, e conhece outros músicos de vanguarda. A passagem pelo Alabama rendeu, além das aventuras, inúmeras parcerias musicais. 2000 obtém a primeira colocação no concurso de versos latinos sobre o tema Quaitibi, Quaitali Redom pro Carmandona. 89. 2002 publica o ensaio Conselhos aos Jovens Literatos, motivo de muitas críticas e polêmicas no meio artístico. Pierre Verdi o acusa de plagiário e falsificador. 2005 levando suas experiências poéticas às últimas consequências, considera esgotado esse caminho e passa a estudar os fundamentos da pirotecnia. Posando entre os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, durante evento na capital paulista. Foto originalmente publicada na revista O Cruzeiro. 2007 inicia seu debate sobre cinema silencioso e cinema sonoro, a favor do primeiro, com Mário Peixoto, e em seguida com a maioria dos artistas brasileiros mais em voga, e dos quais participam Mário Pedrosa e Madame Falconetti. 90. 2008 responde a inquérito em que é acusado de subversão. Em sequência, é preso embriagado em uma casa de jogos e retoma a atividade literária. Bruno Brum, 3 dias antes de seu desaparecimento, recostado numa poltrona, olha estoicamente para o nada. 2010 é visto desacompanhado em um show do cantor Alexander Leinor e desaparece em seguida praticamente ignorado pelo grande público brasileiro, mas rodeado de verdadeiro halo místico aos olhos de milhares de europeus e pranteado por seus amigos pelo mundo afora. Essa informação seria desmentida poucos meses depois, em um blog literário, http
saborgraxa.wordpress.com/sumico. Não passou de um susto. Acesso em 6 de novembro de 2010. 93. Sobre o autor. Bruno Brum nasceu em Belo Horizonte, em janeiro de 1981. É autor dos livros Mínima Ideia, 2004, e Cada, 2007. Tem textos publicados em diversos periódicos brasileiros, em mídia impressa e virtual. Edita, desde 2005, o blog www.brunobrum.net. E-mail, bn.brum@gmail.com. Este livro foi o vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, na categoria Poesia, edição de 2010. Esta edição de Mastodontes na Sala de Espera foi composta em Pontifex Syntax pela BR1 Design. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Mastodontes na Sala de Espera. Mastodontes na Sala de Espera. Bruno Brum. Copyright 2013, Bruno Brum. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, o armazenamento ou a reprodução de partes deste livro por quaisquer meios, sem prévia autorização escrita da editora. Capa Bruno Brum. Projeto gráfico e diagramação Bruno Brum e Milton Fernandes. Revisão Ana Elissa Ribeiro. Foto do autor Tatiana Perdigão. Imagens da capa, quarta capa e página 96. Adaptação de Working Sketch OFTH em Mastodon, 1801, de Rembrandt Peale. Brum, Bruno, 1981. Mastodontes na Sala de Espera. São Paulo, edição do autor, 2013. Brochura, 96 pp, 14x 21 cm. 1. Poesia Brasileira Século XXI e título I. Brum, Bruno, 1981. CDD 869.91. Sumário. Apresentação, 9. Um deles, 13O contra regra V. Dragões contra um fundo azul, 14 interessante, 15 maquinário, 16 anotações para um mantra pessoal, 17 ritmos variados, 18 mapas provisórios, 19 postais, 20 Quem tem medo do frango assado, 24 crônicas do Almeirão, 25 triagem, 26 interferências, 27 decalcomania, 28 braintestine, 29 perguntas em torno de uma festa, 30 estranhas revelações, 31 paisagem com dublê, 32 4 cenas, 33 improvável, 34 uma possibilidade, 35 uma impossibilidade, 36 99 blefes, 37 aerovias, 50 mil ex-cachorro, 51. Discurso por ocasião de um congresso internacional de pessoas jurídicas, 52 outro lugar, 56 os desertos de sal, 57 antes, 58 depois, 59 5 considerações ao invés de, 60 continuo, 61 o cameraman só pensa em voltar para casa, 62 sido visto, 63 acordado, 64 croqui para um poema objeto, 65 mudou-se, 66 composição para o ar, 67 apenas um porco, 68 medida, 69 evisceração, 70 fragmentos de um sonho,
71 fragmentos de uma sombra, 72 acerto, 73 6 improvisos, 74 10 minutos, 80 cifra, 81 a pouco, 82 recorte, 83 muitos, 84 Bruno Brum em ritmo de aventura, 85. Sobre o autor, 93 agradecimentos, 95. 9. Apresentação. Paulo Scott. Admiro essa capacidade que Bruno tem de estabelecer um diálogo enviesado, oblíquo até, e ganhar a cumplicidade do leitor, provocando-o, tirando-o do conforto mental, tenha isso o significado que tenha, fazendo-o pensar e, pensando, pender e duvidar. Acompanho este livro desde os 2 livros anteriores. Por isso, confirmo, caso você não tenha lido os anteriores, atesto, essa voz tão própria e contemporânea que vem sendo moldada sem pressa por este Bruno Brum que há tempo já tem a maturidade para saber que riscos não correr e, por esse motivo, corrê-los sem equipamento de proteção, embora com todo o foco possível. Eu deveria falar, esse fora meu impulso inicial, sobre os intricamentos inevitáveis entre seus livros, a originalidade que se confirma na medida em que se confirma a identidade impossível de falsificar, mas prefiro destacar o aguçamento no olhar e nas usurpações imagéticas e linguísticas desse jovem autor capaz de tirar o fôlego. Não entendo, não domino, a técnica dos prefácios, ainda assim estou vestido especialmente com esta toga verbal e diplomática, a toga daquele que admira e se sente desafiado mesmo depois da leitura e da reflexão da leitura. Estou sem fôlego, devem ser os anos, insisto, perdi seus restos inclusive nas releituras, que foram 3, Brunos diz, e cria, coisas. 10. Que eu queria ter dito. Nisso está a minha paixão pelo poema, que nada tem a ver com o autor, mas é impossível fechar os olhos, já que presentes, e deixar de perguntar, quando, diabos, virá mais? Mastodontes na sala de espera. 13. Um deles. Os que acreditam fazem perguntas aos que parecem acreditar. Os que parecem não ouvir. Os que ouvem permanecem calados. Os que respondem parecem não acreditar no que dizem os que perguntam. Todos se parecem em silêncio. 14. O contra-regra vê dragões contra um fundo azul. O cowboy sentado, folheando uma revista, inclina levemente a cabeça, tomando o cuidado de não olhar para a câmera. O cão pastor salta sobre os latões de lixo, derruba o bandido e volta para receber outro biscoito. A multidão ergue os braços e grita um pouco mais alto na segunda tomada. O vento passa e volta para a hélice. O pássaro passa e volta para a caixa de ferragens. 15. Interessante. Você mostrou. Você acha bonito. Você acha interessante. E por isso acha que deve ser mostrado. Você colocou lá para que todos vissem porque de certo supôs que seria bonito, que seria interessante que todos vissem. 16. Maquinário. Um meridianos divide esta laranja em 2 fusos horários. 17. Anotações para um mantra pessoal. A voz que me tocou não é voz, nem me tocou. Murilo Mendes. Som em sentido anti-horário. Voz de encontro à garganta. Boca se abrindo ao contrário. Pérola coberta de cáries. 18. Ritmos variados. Sabe, meu cachoeiro, as coisas nem sempre saem conforme o combinado. Nessas ocasiões, apenas me lembro que tenho um pinto enorme e tudo parece um pouco melhor. Os anos se passaram e pequenas convicções se acumularam num canto escuro do quarto. Todos os boleros do mundo soando juntos deveriam fazer algum sentido, mas não fazem. 19. Mapas provisórios. Rabiscar, ao telefone, traços, setas, números, glifos, siglas, mapas provisórios. Talvez um rostinho feliz. Talvez uma nuvem. Uma nuvenzinha feliz. 20. Postais. 1. Olhos por perto. Há coisas escondidas atrás de outras coisas. Logo adiante, mais delas. Depois, dentro delas, ainda outras. 21.
2. Os passantes ainda não se decidiram se vão, se ficam, se atravessam a rua, se fazem uma pausa para o café, se atendem ao celular. 22. 3. Nessa rua não há passantes. Estão todos parados, de bocas abertas. Algo me passa pela cabeça. É preciso pensar 2 vezes e continuar parado, de boca aberta. 23. 4. O movimento de rotação dos cataventos, as buzinas dos vendedores de algodão doce e o apito dos amoladores de facas não dizem outra coisa senão que as coisas estão exatamente onde deveriam estar. 24. Quem tem medo do frango assado? Todos olham e enxergam o frango assado. Todos os caminhos levam ao frango assado. Tudo que se vê, tudo que se ouve, o cheiro das ruas vem do frango assado. O frango assado anda de um lado para o outro. Está visivelmente confuso. 25. Crônicas do Almeida. Seria preciso apontar diferenças entre uma e outra coisa: cidades, mapas, meios de transporte, civilizações desaparecidas etc. Ao fim, não restaria a menor dúvida de que tudo se esclarece com rápidos movimentos de dedos e lábios bem desenhados. Tudo se tornaria mais simples e nós nos entenderíamos perfeitamente. 26. Triagem. Enquanto esperam, se preparam para o próximo páreo. Algum apostador, incrédulo, dispara. Qual, dentre todos, o pária? 27. Interferências. Entre a sombra projetada sobre os desvãos da calçada, e quem vem do outro lado da rua, um ônibus. Um ônibus trazendo 75 passageiros. E o pior, isso ainda não nos leva a nada. 28. Decalcomania. Tatuou um código de barras no rabo. Temendo complicações, tatuou o rabo um pouco acima do código de barras. 29. Braintestine. 30. Perguntas em torno de uma festa. Imagine-se em uma festa, dançando. A música é do tipo A, e você dança de um jeito do tipo B. Você estará no ritmo. Você estará na realidade da festa. Os outros irão querer dançar com você. Você acha que será respeitado? Não seria melhor ir para outra festa? Ou você preferiria um lugar com 5 tipos de música, tocando ao mesmo tempo? Ou ainda um lugar onde não haja música, dança ou pessoas? Que tipo de festa você costuma frequentar? Com que tipo de gente você costuma se envolver? Você responderia a essas perguntas com convicção? Tem uma opinião formada sobre o assunto? Pagaria para ver até onde vai a curiosidade alheia? Precisa de um tempo para pensar. 31. Estranhas revelações. Soaria irônico se eu dissesse que Alivar, o pato, ligou há alguns dias fazendo estranhas revelações. 32. Paisagem com dublê. Carros passam em alta velocidade, agitando o mato na beira da estrada. Recostada num no prata, uma pessoa vomita no acostamento. Essa pessoa provavelmente não sou eu, nem você, nem ninguém. 33. 4 cenas. Um homem lendo um livro constitui a primeira cena. Bolinha. Um homem sentado de pijama e chinelos, sob a luz do abajur, vermes se enroscando sobre seus pés. Outra cena 1. Bolinha. Um homem lendo um livro em chamas, suas mãos também em chamas. Bolinha. Um homem que ateasse fogo aos próprios olhos 2. Embora um pouco mais complexa, mantém-se dentro dos limites do explicável e do real. 2 halos, aqui, já não provém de abajures, luminárias ou qualquer outra fonte indireta, mas do fogo, já tão próximo de tudo, da própria cena consumida sem lembranças. 34. Improvável. Alguns instantes depois já não havia mais o que se ver no ponto onde, até há bem pouco, um corpo deslizava, exceto, talvez, as fotos que, a essa altura, não dizem coisa alguma. 35. Uma possibilidade. O diabo se parece com isso, imagino.
Qualquer qualidade que se possa notar sob um exame mais detido, qualquer traço que se revele à análise mais criteriosa, passaria a despercebido. É possível que, por capricho do olhar, a paisagem consumisse a si própria. Talvez, então, se tornasse mais precisa e real. 36. Uma impossibilidade. Las palavras cerram todas las puertas. Alejandra Pizarnik. Duas portas traçadas no espaço. Entrada e saída, dizem. Duas portas trancadas no espaço. Ninguém entra. Ninguém sai. 37. 99 blefes. 1. Bolinha. Uma estratégia para se escrever um poema que, ocasionalmente, pode ser considerada a que se baseia em imagens mais ou menos abstratas. Bolinha. Digo mais ou menos porque não pretendo, neste breve relato, levantar discussões desnecessárias nem esgotar um assunto tão vasto e controverso. Bolinha. E porque, como já foi largamente demonstrado pela experiência, não há razões para se classificar esse ou aquele corte como sendo concreto ou abstrato. A ampliação abrupta a qual são submetidos assemelha-os a eventos isolados no tempo e no espaço, amparados apenas por conceitos e formulações estranhos à sua natureza. Bolinha. Paralelamente ao uso das imagens, é possível que se faça uso de técnicas e recursos de outras linguagens artísticas, tais como a música, a pintura, a dança. 38. Bolinha. As técnicas de montagem presentes no cinema, por exemplo, com suas combinações ideogrâmicas de elementos visuais e sonoros, são capazes de produzir efeitos de grande interesse para a linguagem poética. Bolinha. Assim, registram-se coisas diversas, pessoas caminhando, automóveis esparramando poças de lama, manchas de edifícios passando rapidamente, o que se queira e o que se tenha à mão. Bolinha. O autor presenciou recentemente uma das mais estranhas técnicas de filmagem. Foram filmados apenas fotogramas isolados. Cada fotograma, ou por vezes alguns fotogramas, focava apenas um objeto diferente. O filme era breve, talvez 20 ou 30 segundos, mas foi uma das mais extraordinárias experiências vividas pelo autor. Bolinha. Visto e meditado, não seria tão estranho, mas, antes, interessantíssimo e excitante. Bolinha. É preciso frisar que os acontecimentos não se conservam imóveis. É praticamente impossível mantê-los no mesmo. 39. Lugar ou tempo suficiente para fazer qualquer registro com a duração desejada. Mas o corte entre os planos ajuda a produzir continuidade na sequência a que não seja possível dar duração suficiente. Bolinha. A experiência foi registrada para que se pudesse usá-la em momento oportuno. Ao final de certo tempo, o autor concluiu que o momento não era oportuno, mas a experiência, sim. 2. Bolinha. Se parece consigo mesmo separado em pedaços. Bolinha. Dentre os vertebrados, a faca é o único que possui duas vidas, uma em cada extremidade. Bolinha. Atravesso a rua. A rua me atravessa. Bolinha. Falamos as mesmas coisas de maneiras diferentes, somos praticamente a mesma pessoa quando acordamos, nunca quando dormimos, se é que falamos de maneiras diferentes. 40. Bolinha. Sobras do lugar onde resido. Bolinha. No, entre os estranhos. Bolinha. Quantos zeros eram? Bolinha. Borboletas escanias. Bolinha. O coração dispara como um rifle. Bolinha. A morte não vai a lugar algum. Bolinha. Há muito tempo não digo uma palavra, há muito tempo não ando pela rua, há muito tempo não sei mais o meu nome, há muito tempo deixei de respirar, minha cabeça agora boia numa panela de feijão. Bolinha. Finecia delitos light. Bolinha. Tudo conta ponto contra. 41. Bolinha. Cuspo 2 vezes no chão e já não estou só. Bolinha. Entre outros truques e truças de salão, grasnam e sacolidem os bundalhões fofos. Bolinha. Junkies em horário de pico. Bolinha.
Milagres sob encomenda. Bolinha. Um lirismo contido. Uma comoção sem concessões. O princípio da economia. A tragicidade seca e realística. O cálculo preciso dos efeitos. A superposição planejada de estilhaços. Poetas de todo o mundo, onivos. Bolinha. Deserto de estimação. Bolinha. Pássaros trincam. Carneiros explodem. Bolinha. Todo mundo atrasado para uma festa que nunca vai acontecer. 42. Bolinha. Dinossauro de louça. Bolinha. Fezes, no plural. Bolinha. Anestesistas e açougueiros. Bolinha. Samba canção no banheiro químico. Bolinha. Uma velha geladeira consola 3 garrafas vazias. Bolinha. Todos dormem, chaminés expelem o seu pólen. Bolinha. Arara culte. Bolinha. Lombrigas e colibris. Bolinha. Doar os órgãos. Vender a alma. Bolinha. Um grande poeta inglês do século passado retrasado. 43. Bolinha. Comete-te a ti mesmo. Bolinha. Submonstro. Bolinha. Barata oficial. Bolinha. Consultar as horas ao dicionário. Bolinha. Um anjo porco, desses que vivem de sobras. Bolinha. O exílio mora ao lado. Bolinha. Roupas enforcadas no varal. Bolinha. Sonoridade. Rinoceronte. Bolinha. A água, de longe, azul. Bolinha. O azul, de perto, azul desperto. 44. Bolinha. Equipamentos de última geração calculam a área útil do inferno. Bolinha. Noite ácida. Chuvas a fio. Bolinha. Cobra pompom. Bolinha. Esquifes decorativos. Bolinha. Ilha brilha. Ira brila. Bolinha. HIV-FM. Bolinha. Cidades inéditas. Bolinha. Signo